Pai Santo, nós te amamos, te pedimos que mandes agora sobre cada um de nós o teu Espírito Santo, acalma o nosso coração e abre o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, para acolhermos a tua palavra, que nos guia até a vida eterna. Te pedimos que mandes também sobre este lugar os teus santos anjos, São Miguel, com toda a milícia celeste, os santos que nos acompanhem, que nos defendam de toda a distração, de todas as tentações do inimigo. Que eles expulsem agora deste lugar todos os demônios, para que possamos viver plenamente esse momento e receber todas as graças que nos queres dar agora. Consagramos todo esse nosso encontro ao coração imaculado da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Amém. Então, o tema da palestra de hoje é a ação do demônio. O demônio, Deus permite, no seu plano de amor e de salvação, que o demônio atue sobre este mundo, sobre as nossas vidas. Então a história da salvação é um combate entre aqueles que são de Deus, o demônio e os seus anjos, que também têm aliados na terra. Na primeira carta de São João dizia: para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Tem dois erros que eu encontro muito frequentes em relação à ação do demônio. Muito frequentes. E o primeiro, e isso acontece mais lá na Europa, mais lá nos países de cultura ocidental, Estados Unidos e tudo isso, aqui não tanto, mas é importante alertar, que tem muita gente que simplesmente nega a existência do demônio. Tem cristão que diz: padre, eu acredito em Deus, mas eu não acredito que o demônio existe, ou que o inferno existe. E nem nos anjos, não acreditam nos anjos. E como chegamos a isso? A palavra de Deus é tão clara. A palavra de Deus fala tantas vezes nos santos anjos, nos demônios. Mas essa gente começou a complicar a sua cabeça por muitos motivos históricos. E entrou na cultura europeia ocidental uma maneira de pensar demasiado racionalista, demasiado cética. Por quê? Porque o que aconteceu concretamente foi o grande sucesso que tiveram a partir do século XVI, XVII, as ciências experimentais, a física de Newton, a medicina e depois tudo o que vem ligado a isso, a tecnologia. E houve muita gente que começou pondo na ciência, no método experimental, a sua fé, dizendo: é a ciência que me mostra onde está a verdade. É a razão sozinha que encontra toda a verdade. Tem gente que acredita mais na ciência do que na palavra de Deus. E depois lê a palavra de Deus, e se tem alguma coisa que a ciência não pode demonstrar, distorce a palavra de Deus.
E isso aconteceu com os anjos e com os milagres de Jesus. Tem famosos exegetas, estudiosos da Bíblia, cristãos, não são todos católicos, que negam a existência dos anjos. E isso, pois, entrou muito, até nos seminários, universidades católicas. E tem teólogos bem famosos que diz: os anjos são só uma figura de estilo literária. Heresia, meu irmão! Heresia, não é verdade. Os anjos são seres espirituais criados por Deus. E isso Deus nos revelou. Não duvide da palavra de Deus. O catecismo ensina, número 328, a existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. Os anjos existem, mas como o método experimental não consegue fotografar os anjos, nem pesar os anjos, nem medir os anjos, para a ciência não existem. E logo, para um montão de gente que pôs na ciência o seu Deus, não existem. Tantos cristãos foram confundidos. A ciência é boa, meu irmão, mas não é Deus. Não é Deus. E não é a palavra da ciência que julga a palavra de Deus. É o contrário. Se a ciência diz isso é verde e Deus diz isso é azul, quem tem razão? Deus. Deus. Deus não se engana nem pode enganar. E tem tantos cientistas que se enganaram, até quando parecia tudo bater certo, né? Newton, com a sua física, pois veio Einstein e disse, não, o espaço e o tempo são relativos, e demonstrou que Newton estava errado. Então, isso deu um grande ceticismo, e tem gente que nega a existência do demônio, tem cristãos que negam. Isso é um grande problema, por quê? Porque se você nega a existência, o demônio tem mais facilidade em te pegar. Porque você não está combatendo, você não reconhece o seu inimigo. Estamos num combate espiritual. Se você baixa os braços, já perdeu. E tem outro erro oposto, digamos, que é, tem tantos irmãos, tantos cristãos, que dão ao demônio uma importância e um poder que ele não tem. O demônio não está ao mesmo nível de Deus, de jeito nenhum. É uma simples criatura. Existe um abismo entre as criaturas, todas as criaturas, os anjos e Deus. Existe um abismo, meu irmão. E tem gente que vê o demônio por detrás de tudo. O carro não pega, é o demônio, padre. O exame de matemática correu mal, é o demônio. Calma, meu irmão, calma. Você está dando ao demônio um poder que ele não tem. Ele gostaria de ter. E o demônio se alegra com essas duas atitudes. Quando você nega a sua existência, ele fica bem contente. Pode trabalhar tranquilo, como um ladrão que vai, não tem alarme, não tem nada. E também quando você lhe dá, atribui um poder que ele de fato não tem. Santo Agostinho tem uma frase bem forte, né, que exprime esta ideia que eu estava dizendo. Não se deve acusar o diabo em todas as coisas que acontecem. De fato, por vezes, o próprio homem se faz diabo para si mesmo. E mais forte ainda que Santo Agostinho, Jesus tem essa famosa parábola do semeador. E Jesus fala, no fundo, de 3 causas, de 3 inimigos que nós temos.
tem a semente que cai na beira da estrada, que cai no meio dos espinhos, no meio das pedras. E depois toda a catequese de Jesus. Vem as aves do céu que roubam a semente da palavra de Deus. Vem o demônio. O demônio é um dos nossos inimigos. Mas tem mais. Quais são os outros? Tem as seduções do mundo. A semente que cai no meio dos espinhos. O mundo nos afasta da palavra de Deus. Não é tudo o demônio. O mundo te arrasta com os seus divertimentos, com um monte. Você basta acender a televisão, telenovela. O mundo te afasta, te propõe uma felicidade sem Deus. Te convence que você pode ser feliz sem Deus, sem Jesus, sem a graça de Deus. Te distrai, te convida para os seus prazeres desordenados. E tem mais ainda. E tem aqueles que não têm raiz em si mesmos, que são inconstantes. Ou seja, tem outro inimigo da nossa salvação. Tem o demônio, tem o mundo e tem você mesmo. Porque em nós mesmos, depois do pecado, ficamos com essa inclinação para o mal. E temos que combater contra as nossas más inclinações. Tem um combate contra nós mesmos. E, portanto, é errado atribuir todo o pecado, todo o mal que acontece na minha vida ao demônio. Não é verdade. Não é verdade. É verdade que o demônio se alegra muito com o que o mundo faz. Se alegra muito com as nossas fraquezas. E que na prática, eles os três, os inimigos da alma, estão trabalhando, digamos, em equipe, em conjunto. Não é? São uma equipe, os três inimigos. O demônio conhece as nossas fraquezas. Então, tentações, aí onde dói. E o mundo trabalham em equipe. Mas o demônio não é. Podemos dizer, remotamente, a causa de todo o mal, no sentido que o primeiro pecado entrou por tentação diabólica. Só nesse sentido é que o demônio é a causa de todo o mal do mundo. Todo o mal entrou por causa da tentação de Satanás, do pecado que Adão cometeu. Então, 2 erros que devemos evitar. E tem uma consequência prática muito importante. Você não tem que ter medo do demônio, meu irmão. Nunca. Pelo contrário, um cristão na graça de Deus, o demônio não suporta. Não suporta. Padre, que tipos de ação pode realizar o demônio? Então, normalmente se divide em 2 grupos. Tem aquilo que nós chamamos as tentações. Essa podemos chamar a atividade normal do demônio. Todo mundo é tentado pelo demônio nesta vida. Sim. Jesus foi tentado por o demônio. Sim, foi tentado por o demônio. E no Pai Nosso, se você tiver atenção, Jesus não nos ensinou a pedir para não ter tentações, mas para não cair nas tentações. Por quê, Padre? Porque Deus não nos ensinou a pedir a libertação das tentações. Por que é que Deus permite as tentações? É uma boa pergunta. Porque Deus, através das tentações, nos faz crescer espiritualmente. Estamos em combate. E nós crescemos em combate. Quando tudo é fácil, se você não tivesse tentações, você se sentava no seu sofazinho espiritual. Ficava bem cómodo, está tudo bem, não tem que se esforçar. Estamos em combate. Deus permite as tentações. E é um duro combate. Não é verdade? Todos temos tentações. Jesus foi tentado. Mas ensinou-nos a pedir para não cair. E quando nós temos tentações e vencemos as tentações, o que acontece? Crescem em nós todas as virtudes. Espiritualmente você se fortalece quando vence a tentação.
aquela tentação de preguiça, aquela tentação de gula, aquela tentação de ira. Quando você vence, você cresce na coragem, na paciência, na sobriedade, em todas as virtudes. E isso alarga o seu coração para amar a Deus e amar os seus irmãos. Então, é uma luta, mas é uma luta, podemos dizer, benéfica. Deus permite, porque é uma espécie de ginástica espiritual. Mas não deixa de ser perigoso, porque você pode cair. E se cair, ofende a Deus. E se faz mal a si mesmo. E tantas vezes aos irmãos. Não nos deixeis cair. Não pedimos não ser tentados. Depois tem alguns distúrbios, pois tem a atividade diabólica sobre nós, sobre esse mundo, que é de caráter mais extraordinário, que não são tentações simplesmente, é outro gênero de ação diabólica sobre o mundo. E aqui cito o que a igreja ensina, é muito claro. Diz a igreja, isso é do ritual dos exorcismos, do livro que os padres usam nos exorcismos. A maléfica e a adversa ação do diabo e dos demônios afeta pessoas, coisas e lugares, manifestando-se de diversos modos. A igreja te ensina, meu irmão, que a ação do demônio afeta pessoas, coisas e lugares, manifestando-se de diversos modos. É muito claro. O demônio pode agir sobre as pessoas, sobre coisas, sobre lugares. E no Novo Testamento temos um montão de casos. Todos conhecemos a palavra. Não vou estar lendo todos, porque são tantos, né? Tem uma história divertida que uma vez um bispo disse para o Prade à Morte lá de Itália que esse negócio de exorcismo e de demônio é uma coisa muito estranha. E o Padre à Morte virou para o bispo e disse: Senhor bispo, e tenho 4 livros muito interessantes sobre este tema que o senhor pode ler. E ele disse: ah é? Quais são? São os 4 evangelhos. São os 4 evangelhos. E o Papa João Paulo II dizia: quem não acredita na existência do demônio, não acredita em Deus. Deus nos revelou que existe. Enfim. Pode afetar pessoas, coisas e lugares. E no meu ministério de exorcista, como vejo, quase todos os dias, tantas vezes, como isso é verdade. Tem um montão de histórias, né? Eu já falei um pouco que esses pecados sempre vêm através dos pecados contra a virtude da religião, idolatria, adivinhação, magia. São esses pecados pelos quais estabelecemos uma aliança com o demônio, que abrem pessoas, coisas e lugares à ação extraordinária do demônio. Padre, o que é isso? O que acontece com as pessoas que são atacadas pelo demônio? Tem um montão de coisas diferentes, mas os casos mais típicos são distúrbios fisiológicos. O seu corpo você não se sente bem, tem dores de cabeça inexplicáveis, sente picadas no corpo, ou como se atravessassem você com uma espada, dores em algumas partes do corpo, estômago, peso nas costas, na nuca, às vezes nas mãos, no coração. E o que acontece com essas pessoas? Vão no hospital, fazem
todos os exames, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não tem nenhum diagnóstico do ponto de vista clínico. Do ponto de vista clínico, você está de perfeita saúde. Mas do ponto de vista prático, você não está de perfeita saúde. Gente que entra em transe, que desmaia, que começa a falar com outras vozes. Gente que adivinha por inspiração diabólica, que sabe as coisas que os outros têm, que dizem, que fazem. São tudo sintomas de que aqui existe uma presença diabólica extraordinária. E nas coisas, também pode, o demônio mete muitas vezes de todo tipo. Animais, né? No Evangelho temos a cena dos porcos, Jesus que expulsa os demônios que entram nos porcos, que depois se jogam no mar. Eu já vi coisa tão estranha com animais que se suicidam, animais que nascem, coisas muito estranhas, que têm comportamento, você se começa a rezar, o animal endoidece, se lança da janela, parece um filme. E por isso a Santa Igreja tem bênçãos desde sempre. Há 2000 anos que a Igreja tem bênçãos para os animais, para as casas, para os instrumentos de trabalho e para as pessoas, sobretudo. Por quê? Porque as bênçãos nos protegem desses ataques diabólicos extraordinários. Uma vez, um exemplo. Em muitos casos, vou contar um e depois conto mais alguns. Os ataques normalmente do demônio se intensificam muito em vários momentos. Em momentos em que as pessoas se estão para aproximar de Deus. Por exemplo, quando as pessoas estão para vir no exorcismo, os casos graves que eu recebo, sempre 2, 3 dias antes, o demônio começa a atacar com mais força, com mais força, com mais força. E acontece de tudo. Elas contam coisas, a luz em casa explode, a televisão se desliga e acende sozinha, como nos filmes, né? Acontece de tudo. Vai no carro, viajando para chegar lá no exorcismo, o carro não acende, começa a bloquear, tem acidente de carro muitas vezes antes de chegar no exorcismo. E é tudo espiritual. Você vai no mecânico, no outro dia tinha um que dizia, o carro bloqueou, padre. E eu sempre, tranquilo, não tem problema. Sempre tem que abençoar. Pois eu fui no mecânico, chegou no mecânico, o carro não tinha nada, né? No outro dia, o carro bloqueou, rezamos uma Ave Maria, um Pai Nosso, dei a bênção de Jesus ao carro, deu na chave, pegou logo, né? Pois com instrumentos eletrônicos acontece muito, celular, computador, que bloqueia, muitas vezes. Às vezes tem coisas importantes que estou terminando e que tem que mandar exames de consciência, coisas boas, né, que vai salvar almas. E naquele momento, por exemplo, agora em agosto tinha um retiro lá em Portugal. Estava terminando algumas coisas bem importantes. Um dia antes do retiro, a minha impressora estourou. Simplesmente estourou. E tinha mais uma impressora em casa. No mesmo dia, estourou. As 2 únicas impressoras estouraram no mesmo dia. Isso é coincidência, padre. Acontece vezes demais. Eu vejo, não é coincidência. E sobretudo, quando você vê o poder da benção de Deus. Abençoa o carro, celular, reza uma Ave Maria e o demônio já fugiu. Às vezes é preciso discernir, porque tem muitos casos em que os distúrbios diabólicos estão ligados à pessoa ou a uma família, e tem outros que estão ligados às coisas ou aos lugares. E como se distingue? Tem que ver se a pessoa muda de lugar e continua tendo os ataques, então o problema está com ela.
Tem vezes em que o problema está na casa. Vem uma família, ouve barulho, estalo, as luzes rebentam. Chega um momento que já não aguenta mais, vende a casa e vai embora. Vem outro, compra a casa bem econômica. E começa uma semana, duas, barulho, continua. O problema está na casa. E por isso o exorcismo também se pode rezar sobre as casas e sobre as coisas. Tem uma coisa que muitos sacerdotes não sabem, é que a autorização que é necessária para rezar os exorcismos do bispo é obrigatória para rezar os exorcismos sobre as pessoas. É o que diz o Código de Direito Canônico. Se um sacerdote precisar de rezar o exorcismo sobre uma casa, sobre coisas, não precisa de licença expressa do bispo. Isso é a disciplina da igreja. Então, muitas vezes você pode simplesmente pedir ajuda para o seu pároco. Não precisa um exorcista. Uma vez tive um caso, padre, que coisas nos ajudam a destruir esse domínio que o demônio pode alcançar sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre os lugares. Tem lá na minha terra uma vizinha, uma prima que tem problemas. Que posso dizer para ela? A coisa mais importante perceber é ajudar a sua vizinha, ajudar todos aqueles que você vê que se sentem atacados de uma maneira mais extraordinária por demônio, e isso vale também para todo mundo, que a coisa mais importante é viver na graça de Deus. Viver, estar unido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa é a chave. Essa é a chave. Se você estiver na graça de Deus, o inimigo de Deus não tem nenhuma chance. Não pode, não consegue. Você está mais que protegido. Pelo contrário, se você reza, ele foge. Vou contar um caso que não foi comigo, mas que é um testemunho muito bonito. Aconteceu aqui na América Latina. Tinha um jovem que está vivo, esse testemunho está no YouTube, podem ver, que lá na cidade dele se apaixonou por uma moça muito bonita e começou se aproximando, vendo, e um dia essa moça pegou nele e levou ele para um ritual satânico. E esse jovem nem sabia para onde ia. Ele queria estar perto dessa menina. Mas entrou numa casa com ela. Sentaram numa mesa, se vestiram e iniciaram muitos rituais satânicos. E ele ficou muito impressionado porque o demônio faz coisas muito prodigiosas, né? Os copos da mesa, ele conta, levantam, as cadeiras levantavam, e ele ficou fascinado com esse poder. E tinha um sacerdote negro, etc, etc. E começou entrando no satanismo muito forte, lendo os livros dos rituais, e depois tem um montão de coisas, sacrifícios de animais e coisas muito más. Sabe qual é o dia, sabe qual é a maior festa para os satanistas do ano? Halloween. E agora está pegando a moda nas escolas. Aqui no Brasil, penso que também. Cuidado. Na véspera de Todos os Santos, 31 de outubro. É uma festa diabólica, essa festa. Abre o olho, avisa os seus familiares, não deixa os seus filhos participar. A noite das bruxas, dizem lá na Europa. Então esse jovem começou entrando no satanismo com muita força. Começou vendo Satanás na parede, nas suas sombras. Começou falando línguas que não conhecia. Latim, outras línguas. E começou conseguindo com os feitiços, com os sacrifícios de animais,
fazer malefícios, afetar, controlar a vida de outras pessoas. Muitas. E ele conta, você pode ver o testemunho dele. O demônio deu tudo para ele, conseguia tudo, controlar as pessoas. As pessoas sem explicação mudavam de comportamento, por causa dos malefícios. Mas chegou um momento em que ele se apaixonou por outra menina que chegou lá no bairro. Já passaram uns tempos, né? E ele sempre, Satanás estava dando para ele tanto poder, e ele quis essa menina, e se começou aproximando, e fez como sempre fazia, começou sacrificando animais, mas ficou impressionado porque, por a primeira vez na vida dele, as bruxarias, as macumbas não estavam funcionando. Uma moça jovem, mas não pegava nada, ela era feliz e se começou aproximando, se fez amigo e descobriu o segredo. O segredo é essa menina acordava de manhã e rezava o terço. E depois de rezar o terço, ia na Santa Missa. Todos os dias. Todos os dias. E ele conta, bem engraçado também, que ela ia na missa, mas não ficava lá no meio. Ficava no primeiro banco. Primeiro banco. E é lógico, se você ama Jesus, quer ficar no último banco? Não faz sentido. E depois, à noite, no final do dia, outro terço. Rezava duas vezes o terço por dia, e ia na missa e recebia Jesus em comunhão todos os dias. Essas são as armas do céu. Viver na graça de Deus. E o que aconteceu? A menina também começou gostando do rapaz, do satanista. Não sabia que ele era satanista. Ele estava fazendo teatro. Ia na missa com ela e não conseguia ficar na igreja. Se sentia muito mal. Quando começava a Santa Missa, ele dizia, eu tinha que sair, tinha uma força que não posso mais. Não posso mais. E ela começou rezando por ele, sem saber muito bem qual era o problema dele. E o que aconteceu? Ele começou perdendo os poderes que o demônio dava para ele. Uma menina jovem, rezando o terço, indo na missa, arrasou! E ele começou se libertando. E sobretudo se começou convertendo. O coração dele mudou. Ele abriu o olho. Ele se arrependeu. Ele se confessou. E hoje dá glória ao Senhor. E serve Jesus. Já viu? Não tem padre exorcista no meio. Tem filho de Deus, que ama a Deus, que vive na graça de Deus, que reza. E isso é possível com você. E pronto, e depois esse jovem precisou de muitos exorcismos, de alguns exorcismos, e hoje podia estar aqui falando para todos vocês. Eu não sei de que país é, mas é de língua espanhola. Então, já viu? A força do terço, nas pessoas que recebo, sempre peço 3 coisas bem simples, mas bem importantes. 3 coisas bem simples, mas bem importantes. Olhem para mim, olhem para mim. Rezar o terço todos os dias. Todos os dias. Isso. O demônio odeia o terço. Parte os terços. As pessoas que são atacadas, o demônio rebenta os terços. Esconde os terços. Esconde os terços. Sabe que se nos agarrarmos
a Maria e a Jesus pelo terço, a vitória é certa. A vitória é certa. Viva o terço! Viva Nossa Senhora! Viva Jesus de Nazaré! Reze o terço, meu irmão. Reze o terço com a sua família. Todos os dias. Em Fátima, Nossa Senhora apareceu 6 vezes. 6 vezes pediu, rezem o terço todos os dias. O Padre Pio, encontraram lá no quarto dele um papel com um propósito que ele tinha feito de rezar todos os dias 5 rosários. Eita! O Padre Pio tinha o propósito de rezar todos os dias 5 rosários. Essa é a Copa do Mundo. Essa é a Copa do Mundo. E tem uma história bem engraçada que eu gosto de repetir, que é uma vez uma senhora vendo o Padre Pio rezando tantas vezes. O Padre Pio sempre tinha o terço na mão. Chamava o terço a arma. O nome que o Padre Pio dava para o terço é a arma. E estava sempre com o tercinho na mão. E uma vez uma senhora dizia: Padre, eu não consigo compreender como é que o senhor consegue rezar tantos terços. E ele virou para ela e disse: sabe, eu também não consigo compreender como é que a senhora consegue rezar tão poucos. Essa é a arma. Mas ainda mais forte que o terço, tem a Santa Missa. Não tem oração mais poderosa, mais forte, que nos encha mais de Deus, que a Santa Missa. É o maior presente, é o maior tesouro que Jesus nos deixou. É a missa. É a missa. Nada nos enche mais do amor de Deus que comungar com um coração bem preparado. Eu vou repetir essa frase. Você fixe, meu irmão. Nada te enche, me enche mais do amor de Deus do que receber Jesus na comunhão com um coração bem preparado. Uma vez numa aparição, a Virgem Maria disse, porque todo mundo sempre sonha, né? E gostava de ver a Nossa Senhora. E Nossa Senhora disse: uma missa vale mais que 1000 aparições. É forte. E você hoje à tarde vai ter a missa, que vale mais que 1000 aparições. Então, todas essas pessoas que eu vou ajudando, sempre vou fazendo essa catequese. Meu irmão, a coisa mais importante é voltar para a graça de Deus. 98% das pessoas que vêm pedir a ajuda do exorcista são boas pessoas, vítimas de malefícios, que não praticam a sua fé católica, que não vão na missa todos os domingos. Se você falta um domingo na Santa Missa, com culpa própria, você perde a graça de Deus, faz um pecado mortal, fica vulnerável. É como uma baliza sem goleiro. Não perca a graça. É a maior desgraça que pode acontecer na sua vida, perder a graça de Deus. E a maior graça, receber Jesus em comunhão. Então, tem que insistir muito, porque tem gente boa que não percebe. E depois, terceira coisa, a confissão. Tem um caso que eu recebi, disse isso para a senhora, sempre reagem muito. Então, muitas vezes, como são pessoas que passaram muitos anos longe da prática da fé, então, e não se confessam, às vezes faz 10 anos, 20 anos, eu peço, meu irmão, minha irmã, você se vai preparar e vai fazer uma confissão geral da sua vida.
e dou para eles um bom exame de consciência. Porque tem que se preparar bem. Arrepender. O que é uma boa confissão, padre? É uma confissão arrependido. Você tem que pedir a Deus essa graça, uma verdadeiro arrependimento de todos os pecados. E Deus dá. E depois confessá-los bem. Os pecados graves, o tipo e o número. E uma dessas pessoas que precisa dos exorcismos foi... Então recebi ela uma vez. Falei um pouco, rezei um pouquinho. E depois diz, vai na confissão. E faz uma boa confissão. Quando ela voltou, no mês seguinte, ela me disse, padre, depois da confissão, a minha vida mudou. Os ataques do demônio quase desapareceram. Confissão bem feita. Se você tirar o pecado da sua vida, o inimigo de Deus não tem modo. Não tem modo. Então, esses 3 conselhos sempre dou para todo mundo. E vale para todos nós, né? Confissão bem feita uma vez por mês. Missa e comunhão todos os dias. Eu proponho isso a todo mundo. Padre, o senhor é um pouco exagerado. Pense bem o que é a missa. O que é a graça de receber Jesus em comunhão. Mas eu tenho pouco tempo, padre. Eu trabalho, tenho mulher, tenho os meus filhos. Então, mais um motivo para ir na missa. Porque se tem pouco tempo, você está interessado numa oração muito forte e não muito longa. Então, a oração mais forte e não muito longa que tem, a semana, lá na Europa é meia hora, 40 minutos na semana. É um concentrado de graça de Deus. Eu uso lá para os jovens o exemplo, tem essa bebida agora energética, que chama Red Bull. Já ouviu falar? A missa é um Red Bull espiritual. Você entra de um jeito e sai cheio do amor de Deus. E nós precisamos de nos encher de Deus. Todos os dias. Mas tem uma coisa importante que quero dizer para você. Tem muita gente que vem ter comigo, a grande maioria das pessoas, porque tem um problema de saúde, doença, ou porque é atacado pelo demônio, né? E porque está sofrendo fisicamente, ou com algum relacionamento. E Deus, que é nosso Pai, que nos ama, nos salva, e nos liberta, e nos cura. Mas tantas vezes, mais do que a maioria das vezes, nós estamos preocupados com a saúde do nosso corpo, com o nosso bem-estar, o que é uma coisa boa e normal, mas pouco preocupados com a saúde da nossa alma. Tem gente que faz muitos quilômetros para vir, Padre Duarte, reze, estou com o joelho bem doente, mas não faz muitos quilômetros para ir na missa, não faz muitos quilômetros para se confessar. Tem gente que tem câncer no corpo e vai. E o pecado, câncer da alma, você não está nem aí. E Jesus nos ensinou, não vos preocupais com aqueles que podem matar o corpo, mas com aquele que pode matar a sua alma, fazer perder a sua alma. A saúde da alma, se o teu olho é para ti ocasião de escândalo, arranca-o. É melhor entrar sem um olho na vida do que a saúde da alma. Para Jesus, para Deus e para si e para mim, deve ser mais importante que a saúde do corpo. Por quê? De São Paulo, nem a morte, nem a tribulação, nem a espada, nem a nudez nos pode separar do amor de Cristo. E eu acrescento, só o pecado. Você pode ter 3 cânceres,
ser paralítico e ir diretamente no céu. Morre e ir diretamente no céu. Os males físicos são males. Você deve pedir ajuda, mas são relativos. O verdadeiro mal, o mal absoluto é o pecado, que te faz perder Deus. Tudo o resto é menos que Deus. Tudo o resto é bem relativo. Então eu peço isso para mim e para todos vocês, que o Senhor nos dê essa graça de nos preocuparmos com viver sempre na graça de Deus, com tratar da nossa comunhão com Ele. Essa é a primeira das prioridades, amá-lo com todo o coração, odiar o pecado. O pecado é o maior mal na nossa vida, tudo o resto vem depois, tudo o resto vem depois, e nós às vezes esquecemos isso, né? E se tiver uma unha encravada, já só pensa na unha encravada. Aos olhos de Deus, um pecado pequenino, às vezes temos uns pecadinhos de estimação, né? Uma mentirinha bem pequenina, não fez mal a ninguém, padre, só para não criar confusão. Essa mentirinha pequenina, aos olhos de Deus, é mais grave que um câncer. Porque essa mentirinha pequenina ofendeu o amor de todos os amores. É isso. Santa Teresa de Ávila dizia: é melhor morrer 1000 vezes que cometer um pecado venial. Forte. É melhor morrer 1000 vezes que cometer um pecado venial. Muito forte. E nós às vezes fazemos compromissos com o pecado. Fazemos um pouco as pazes. Teve mesmo que ser, padre. Não, o pecado não tem que ser. Deus te fez livre. Você pode dizer que não ao pecado. Jesus te ensinou isso. Não ao pecado. Não. Com a graça de Deus é possível. A graça de Deus nos libertou do pecado. Nos dá toda a força para resistir a todas as tentações, a todas as seduções do mundo, a todas as nossas más tendências. Temos todos os meios. E o maior mal, aquilo que o Satanás mais quer, é isso. É associar os homens à sua revolta, levando-os a ofender a Deus, a separar-se de Deus. Tem uma frase bem forte no catecismo, que eu vou ler para você. Não, é do ritual dos exorcismos. Os demônios esforçam-se por associar o homem à sua rebelião contra Deus. O demônio odeia Deus. Movido por a sua soberba, se apaixonou por si mesmo, esqueceu e começou: eu sou o maior e não servirei a Deus, e odeia Deus e o plano de Deus e a encarnação do Filho de Deus e a obra da salvação, e quer destruir, mas não pode fazer nada contra Deus. Então vai tentar destruir os filhos de Deus. Imagine, né? Você citar. O demônio sabe que a Deus não consegue fazer nada, mas a si e a mim pode. Você que é a imagem de Deus. A sua raiva está orientada contra nós, porque somos imagem de Deus, somos sagrados. Você é sagrado, meu irmão, porque reflete Deus. Não tem nenhuma outra criatura nessa criação linda que seja imagem de Deus, que seja filho de Deus. Grande dignidade. Você devia fazer esses cartões de visita, né? Todo mundo mete diretor, não sei o que, engenheiro. Meu irmão, vou dar um conselho para você. Quando você fizer um cartãozinho aí, você põe João Silva, filho de Deus. Filho de Deus.
Cristo já venceu o diabo e os seus anjos? Sim, já venceu. Na cruz. Então por que o demônio ainda tem algum domínio sobre nós? Porque ainda temos o pecado? Porque ainda temos a morte e as doenças? Deus vai pôr um ponto final no mal. E cada dia que passa, se aproxima esse dia. Deus vai pôr um ponto. Já pôs. Mas a vitória de Jesus sobre o mal é comunicada progressivamente a toda a criação. Através da igreja, dos sacramentos. E vai ser definitivamente instalada, digamos assim, com a vinda de Jesus. E por isso nós esperamos os novos céus e a nova terra. Tem gente que se escandaliza com o mal. Deus é bom, como pode permitir isso? Deus é bom e vai pôr um ponto final no mal. Está pondo um ponto final no mal. E esse acampamento de cura e libertação, você vê isso. Deus pondo um ponto final no mal. Amém. Vai soltando a sua voz suavemente na linguagem dos anjos. Nós precisamos agora renunciar todo pacto, todo compromisso, toda promessa feita, toda consagração, toda prática ocultista. Nós precisamos renunciar agora. E por causa desta renúncia, as muralhas vão cair. Em nome de Jesus. Levanta sua mão direita. Diga comigo: Deus Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó Santíssima desceis sobre nós, descei sobre nós, Virgem Imaculada, Virgem Imaculada, anjos, arcanjos, santos do paraíso, santos do paraíso, intercedei por nós, intercedei por nós, fortalecei-nos, Espírito Santo, fortalecei-nos, Espírito enchei-nos de vós, enchei-nos de nós, expulsai de nós expulsai de nós todas as forças do mal, todas as forças do mal, aniquilai-as, aniquilai-as, destruí-as, destruí-as, para que fiquemos bem para que fiquemos e bem possamos praticar o bem. e possamos praticar o bem. Afasta de nós Afasta de nós todos os malefícios, todos os malefícios, bruxaria, bruxaria, magia negra, magia negra, missas negras, missas negras, os feitiços, feitiços, as amarrações, as amarrações, as maldições, as maldições, os mal-olhados, mal-olhados, a infestação diabólica, a infestação diabólica, tudo que é mal, tudo que é mal, o pecado, o pecado, o ódio, o ódio, a inveja, a inveja, a perfídia, a perfídia, a doença física, a doença física, psíquica, psíquica, moral moral, e espiritual espiritual e diabólica. e diabólica. Queimai, Senhor Jesus, Mas, Senhor Jesus, todos esses males todos esses no inferno, do inferno, para que nunca mais para que nunca mais possam nos prejudicar, possam nos prejudicar, nem a nenhuma outra criatura outra criatura neste mundo. neste mundo. Eu renuncio, Eu renuncio em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo toda maldição toda a mal que veio até mim que veio até por linha paterna, minha paterna, até a quarta geração, até a quarta geração, todo pecado de feitiçaria, todo pecado de feitiçaria, todos os espíritos maus todos os espíritos que maus foram designados foram designados para acompanhar
para acompanhar a minha linha de família, a minha linha de colocando opressão, colocando opressão, falsas enfermidades, falsas enfermidades, divisões divisões em toda a nossa família. toda a nossa família. Eu rejeito Eu rejeito todos os espíritos de feitiçaria, todos os espíritos imundos espíritos imundos que vieram através dessas gerações. vieram através Eu mando embora eu mando embora de toda a minha linha de família, toda a minha por linha parte de pai. por parte de pai. Eu os expulso da minha vida, Eu expulso da minha em nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu renuncio Eu renuncio todo o pecado de feitiçaria, todo pecado por linha materna, por linha materna até a 4ª geração. até a 4ª geração. Todos os espíritos imundos Todos os espíritos que imundos vêm nos acompanhando que vêm nos por acompanhando todas essas gerações, por todas essas gerações. eu os rejeito Eu os rejeito em nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu corto Eu corto todo o pacto todo pai de meus antepassados, Deus por antepassado linha de pai e de mãe. por linha de pai e de Eu renuncio eu renuncio a todos os poderes, todos os a poderes, todos os favores a todos os favores que eles buscaram que eles buscaram fora de Jesus. fora de Jesus. Eu os rejeito Eu os rejeito em nome de em Jesus. nome de Jesus. Eu renuncio Eu renuncio todas as enfermidades todas as enfermidades decorrente desses pactos decorrentes desses fatos em nome de em Jesus. nome de Jesus. Eu renuncio ao espiritismo, Eu renuncio às sociedades secretas, sociedades secretas, com seus ramos e denominações. seus ramos e denominações, Jurei controle mental, controle mental, tudo que não vem de Jesus, tudo que não vem de toda Jesus, mediunidade, toda mediunidade, trabalhos feitos, gnomos, gnomos, bruxas, bruxas, fadas, fadas, eu renuncio. eu renuncio Brincadeiras com búzios, brincadeiras com búzios, visitas a cartomantes, visitas a cartomantes, cirurgias espirituais, cirurgias espirituais, espíritos e mentais. espíritos. Eu renuncio Eu renuncio em nome de Jesus. em nome de Jesus. Trabalhos de sangue, Trabalhos de sangue, trabalhos na mata, trabalhos na mata, trabalhos com pólvora, trabalhos com pólvora, trabalhos com pó de café, trabalhos com pólvora, água, água, cigarro, cigarro, benzimentos, benzimento, passes, passes, banhos, banhos, chás, chás. água fluídica. Eu renuncio. Eu renuncio Energização. energização. Eu renuncio às filosofias da nova era. Eu renuncio às filosofias Cristais, cristais, duendes, duendes, bruxas, bruxas, festas de Halloween. festas de Halloween. Eu renuncio Eu renuncio no poderoso nome de no Jesus. poderoso nome de Jesus. Tudo que fizeram com o meu nome, Tudo que fizeram com a minha foto, com a minha com foto, as minhas roupas, as minhas roupas, com os meus objetos pessoais, os meus objetos eu pessoais. renuncio Eu no renuncio poderoso nome de no Jesus. poderoso nome de Jesus. Tudo o que fizeram nas esquinas, Tudo que fizeram nas encruzilhadas, nas encruzilhadas, nas matas, nas cachoeiras, nas cachoeiras, nos rios, nos rios, no mar, no mar. eu renuncio Eu no renuncio poderoso nome de Jesus. no poderoso nome de Tudo Jesus. que fizeram sob medida, Tudo que fizeram sobre eu renuncio. eu renuncio. Todo o uso do número 7 Todo uso do número 7 negativamente, negativamente. eu renuncio. Eu renuncio. Comidas que eu comi Comidas que eu consagradas a entidades malignas, consagradas a entidades malignas. bolos, balas e doces, Bolos, balas, doces. tudo que eu comi Tudo que eu comi, trazido das ofertas trazido das ofertas, oferecidas a entidades, oferecidas a entidades. ofertas de flores, Ofertas de flores,
pular 7 ondas, pular 7 ondas, oferecer sacrifício, eu renuncio. eu renuncio. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Eu Jesus. renuncio. Eu renuncio. Todo o mal, Todo mal, de qualquer natureza, de qualquer de natureza, onde possa estar vindo, de onde possa estar que vindo, bata em retirada agora. que bata em retirada agora. No poderoso nome de No Jesus. poderoso nome de Jesus. Eu proíbo Eu proíbo o mal de continuar me atacando. mal de continuar me atacando. A minha família. A minha família. A minha casa. A minha No casa. poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Eu renuncio. Eu renuncio. No poderoso nome de No Jesus. poderoso nome de Jesus. Todos os espíritos suicidas Todos os espíritos suicidas presentes no nosso meio, presentes no nosso mundo bata em retirada agora. batem em retirada agora. No poderoso nome de No Jesus. poderoso nome de Jesus. Espírito de adultério, Espírito de adultério, toda a comunhão com os demônios, toda a comunhão com os demônios, compromissos, compromisso, pactos, pactos, eu renuncio. eu renuncio. No poderoso nome de No Jesus. poderoso nome de Jesus. Solta a sua voz na linguagem dos anjos. Eu quero ouvir você rezando. Eu quero ouvir você rezando. Que suba um grande clamor aos céus. Que suba um grande clamor aos céus. Porque o diabo, Satanás, já não pode mais orar assim. Desde que ele caiu do céu, ele vai se retirar agora da nossa frente, da nossa vida, do nosso meio. E eu proíbo no nome de Jesus todo escândalo, toda gritaria, que proíbo agora no poderoso nome de Jesus. Solta a sua voz. Derrama, Senhor, uma porção dobrada do teu Espírito nesse lugar. Acende um fogo abrasador, que queima toda a ação do maligno, toda a ação maléfica no nosso meio. Shiriela Maria, la Maria, la la la. Shiriela Maria, la Maria, la la. Pessoas que se sentem enforcadas, são assaltadas durante a noite. Espíritos de fornicação e adultério, que vêm à noite perturbar o sono, saia em silêncio. Solta a sua voz. Sem medo de ser feliz, sem medo de cair as algemas e as correntes. Vem, Senhor Jesus, com teu poder, com o teu sangue, lavar, purificar, derramar o teu Espírito. Vai silenciando agora. Um grande silêncio. O silêncio é um grande incômodo para o demônio. Silêncio. Pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo escândalo. Que as pessoas oprimidas sejam libertas. Pelo poder do sangue, pelo poder do nome, nenhum mal pode continuar nos atingindo, nos adoentando, roubando a nossa alegria de filho de Deus.
Está caindo as correntes. Estão sendo quebradas as cadeias. Estão caindo as muralhas. Não tenha medo. Pelo poder do nome, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo ministério dos exorcistas presente no nosso meio. Eu convido o Padre Lara para estar aqui comigo, para estar presente aqui e agora. No poderoso nome, pelo ministério que eles têm, de exorcizar o mal. Agora, sangue de Jesus, vem sobre mim. Sangue de Jesus, vem sobre o meu corpo. Sangue de Jesus, vem sobre o meu corpo. Sangue de Jesus, vem sobre a minha alma. Sangue de Jesus vem sobre a minha alma. Sangue de Jesus, vem sobre todos os meus sentidos. Sangue de Jesus vem todos os meus sentidos. Sangue de Jesus, vem sobre os meus olhos. Sangue de Jesus vem sobre meus olhos. Sangue de Jesus, vem sobre os meus ouvidos. Sangue de Jesus vem sobre meus ouvidos. Sangue de Jesus, vem sobre o meu nariz. Sangue de Jesus vem sobre meu nariz. Sobre a minha boca. Sobre minha boca. Sobre o meu coração. Sobre o meu coração. Sobre a minha imaginação. Sobre a minha imaginação. Sobre a minha memória. Sobre a minha memória. Sangue de Jesus, vem sobre o meu Pai. Sangue de Jesus vem sobre o meu Pai. Sangue de Jesus, vem sobre a minha mãe. sangue de Jesus vem sobre a minha mãe. Sangue de Jesus, vem sobre todos os meus antepassados. Sangue de Jesus vem sobre todos os meus antepassados. E liberta-nos, Senhor, Liberta-nos, Senhor, de todo malefício, todo malefício, de todo ataque diabólico. todo ataque diabólico. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, sangue de Jesus, vem sobre os meus vizinhos. Sangue de Jesus vem sobre os meus vizinhos. Sangue de Jesus, vem sobre os meus colegas de trabalho. Sangue de Jesus vem sobre meus colegas de trabalho. Sangue de Jesus, vem sobre os meus amigos. Sangue de Jesus vem sobre meus amigos. Sangue de Jesus, vem sobre os meus inimigos. Sangue de Jesus vem sobre meus inimigos. Liberta-o, Senhor. Liberta-o, Senhor. Toca o seu coração. Toca o seu coração. Salva-o, Senhor. Salva-o, Senhor. E salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai soltando a sua voz. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro, neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-nos, defendei-nos, como coisa e propriedade vossa. Amém.